Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16-18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor,
Dia após dia Ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16-18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão.
Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16-18.
Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23,
versículo 1:3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16-18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16-18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas,
pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia Ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16-18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo.
Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta.
Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16-18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10.
A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16-18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso,
Ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16-18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121,
Versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus.
Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá.
Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16-18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia Ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16-18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá.
Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Salmos capítulo 3, versículo 5. Deito-me e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando se deitarem, não terão medo, o sono de vocês será tranquilo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Salmos capítulo 23, versículo 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deixem com ele todas as suas preocupações, pois ele cuida de vocês. Salmos capítulo 121, versículo 5. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, ore sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Salmos capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor. Dia após dia ele leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Salmos capítulo 91, versículo 11. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Neemias capítulo 8, versículo 10. A bondade do Senhor é a nossa força. Salmos capítulo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos capítulo 136, versículo 1. Louvem o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e aumenta o vigor do que está sem forças. João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma.